O poema encanta, em prosa ou em verso, com rima ou sem rima. Ele busca captar alguma emoção do leitor, seja amor, raiva, indignação ou alegria. O poema também faz pensar. Ele pode te levar a um universo particular para refletir sobre o mundo, sobre a vida. É um texto que une beleza e estética para tocar nossa alma. O nosso entrevistado de hoje é um poeta. Entre escrever reportagens e colunas para jornal, criou o seu 6º livro e 2º de poemas. Para contar mais para a gente sobre o Titereiro, o nosso Opinião Livre de hoje recebe o escritor Edson Veiga. Muito obrigado pela sua presença, Edson. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Muito bem, vamos mostrar a capa. Edson, por que esse título, né? Titereiro, o que significa? Titereiro é aquele que manipula marionetes, né? Aquela brincadeira, digamos, que tem os bonecos que são controlados fantoches, pelas mãos. Isso? Exatamente. Não, fantoche é na mão, né? Fantoche é na mão, o titereiro é aquele pelas cordas. Tá. E, na verdade, o livro ele é dividido em 3 partes, né? Ele tem um título mais completo, que seria O Titereiro, que seria a primeira parte do livro. Algum álbum velho, que é a segunda parte, algum velho álbum, que é a segunda parte, e 20 poemas de amor, que é a terceira parte. Isso porque eu dividi ali o livro em 3 blocos. O primeiro bloco, que é o Titereiro, são poemas de controlar o mundo, digamos assim. São poemas em que o eu lírico, o narrador, ele se posiciona de uma maneira como se ele estivesse controlando a própria existência. A segunda parte, que são esse velho álbum, são poemas mais crônicas, mais retratos de alguns momentos, então por isso um álbum de retratos, um álbum velho. E a terceira parte, como o próprio nome diz, são poemas de amor. O titereiro é uma figura muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele tem essa ilusão de estar controlando os bonecos, controlando aquele mundinho particular criado por ele, ele também está preso a esses bonecos. A corda que liga, que movimenta esses bonecos está presa aos seus dedos, como a ilustração da capa do livro. Então, ao mesmo tempo que ele tem esse poder, essa ilusão de poder, achar que está controlando, na forma que ele não pode sair correndo. Ele não pode controlar. Ele que está sendo, de certa forma, controlado, está preso. Eu acho que funciona muito como uma metáfora de qualquer tipo de poder, né? A ilusão do poder é isso. Você tem o controle, mas você está preso àquela responsabilidade do controle. Acho que Edson, eu sempre achei que poema fosse assim, né? Quer dizer, você faz um poema, aí você guarda, aí outro poema, guarda, e depois você junta tudo, coloca num livro, né? Nesse caso, o que eu estou entendendo é assim, uma coisa muito bem dividida. Você tinha um título, você tinha uma ideia, e dentro dessa ideia os poemas foram criados ou foi ao contrário? Não, essa divisão ela surgiu depois. Você foi criando mesmo? Eu tenho um processo de produção poética que é não é muito metódico, não tem uma frequência muito rígida. Então, o roteiro. E eu acabo escrevendo, geralmente um poema nasce para mim, nasce com um som. São algumas palavras que têm um som muito interessante que ficam me incomodando mesmo, às vezes por meses, às vezes por dias, até que essas palavras acabam se transformando em um poema e realmente eu escrevo o poema. E isso vai se acumulando. Quando esse livro saiu muito da insistência do Eduardo Lacerda, que é o editor da editora Patois. Ele acabou editando um livro meu em 2011, um romance. Você já tinha feito um romance? Vamos lá, a parte de livros, nós citamos aqui no início, são 6. Sim, o primeiro foi um livro de poesia também, que você já foi começou publicado, com poemas, tá. Mas na minha adolescência, eram poemas muito imaturos. Daquilo que eu te falei, foi guardando e resolveu montar, ok. Esse primeiro se chama Enigma, publiquei um livro infanto-juvenil sobre a proclamação da República, história ali para... Mas não em poemas, não. Você já foi uma... chamado Essa Tal Proclamação da República, que saiu pela Panda Books. Publiquei Mingutas, que é um romance
pela editora Patois, em 2011. Olha, você vai de um lado para o outro, né? Quer dizer, uma coisa bem muito eclética, não é? Assim, não é nem questão de preconceito, é um talento, porque geralmente quem escreve romance é romance, o poeta é poema, entendeu? Uma história diferente, uma reportagem é outra coisa. Você vai do poema ao romance, que é realmente muito difícil para quem entende o que é escrever. Depois o quarto livro foi um infantil chamado O Menino que Sabia Colecionar, também pela Panda. É um livro até que vem sendo muito utilizado por escolas, Olha, o que me enche até é muito prazeroso conversar com as crianças em alguns eventos, é muito bacana. O quinto foi até o que eu estive aqui no ano passado para conversar sobre ele, que foi um livro-reportagem sobre o Teatro Municipal. Aí já foi mais Paulo. Investigativo, você fez uma pesquisa. Muita apuração, eu fiz em parceria com um colega também jornalista, o Vitor Hugo Brandalize. E este é o sexto, que é de poesia. E surgiu muito por insistência do Eduardo Lacerda, que foi o editor desse meu romance. Na época, eu acabei me tornando depois amigo dele. Ele disse, eu vou editar esse romance que você me mandou, gostei muito, mas o que eu queria mesmo, eu descobri um blog antigo seu, que realmente eu tinha, de poesia, e eu quero um dia editar um livro de poesia. E toda vez que nos encontrávamos, ele insistia nesse ponto. Até que, finalmente, eu selecionei vários poemas que eu já tinha escrito aí nos últimos anos e pensei nesse encadeamento lógico, para ter essa cara de um livro. Aí vieram essas três partes, essa estrutura, com base no que eu já tinha escrito. Então, mas quando você coloca a primeira parte, que é justamente do titereiro, você analisou os seus poemas para poder fazer essa divisão, sim, no sim. sentido até dessa coisa do controle. A característica dos seus poemas fez com que você dividisse dessa forma? Sim, quando eu fui ler todos os poemas que estavam acumulados e que eram inéditos e selecionar os que, no meu entendimento, valeriam mais a pena, teriam um valor mais significativo para a publicação, eu comecei a perceber que existiam alguns temas que eles apareciam de uma maneira mais frequente. Por exemplo? Por exemplo, essa questão do poema como controlador do mundo, que deu origem ao capítulo, à parte do titereiro. Tá. Por exemplo, os poemas mais narrativos, mais com cara de crônicas, no sentido de contar uma história, algo descritivo. E isso deu origem à segunda parte do livro. E eu achei que seria bacana arrematar com poemas de amor, porque, enfim, os poemas de amor, eles... Nossa, eu acho o máximo, eu já vou começar pelo fim. Historicamente, eu vou pelo final, eles que eu amo. Quer dizer, poema de amor. Todas as gerações de poetas, de alguma maneira, falaram sobre o amor, e isso... em todos os estilos, historicamente, isso sempre esteve presente. Mas você fala de uma forma assim, muito assim, pragmática, né? Assim. Aí eu achei melhor colocar no finalzinho um pouco de amor, porque isso... Não. Quando você... Cada poema desse provavelmente teve um pouco de emoção, ou muita emoção, ou teve alguma inspiração diferente entre um poema e outro. Quanto tempo você demora para criar? Quer dizer, precisa de um tempo, que nem um quadro, né? Muitas vezes o artista, ele demora para dizer que aquele poema está pronto. Como que é o seu processo de criação nesse sentido? Não é, agora eu vou escrever um poema de amor. Não é assim, não é? Não, eu tenho uma necessidade e é por isso acho que a minha produção literária acaba sendo feita, porque eu sou jornalista, né? No horário comercial eu sou jornalista e trabalho em uma grande redação. E eu acredito que a literatura, ela me ajuda, o que eu mais gosto de fazer na vida é escrever, e a literatura, ela me ajuda a extravasar um pouco a escrita, que ela não tem o limite do factual, ela não tem... Factual é muito duro para um poeta, ela não é não tem o muro ali, que o tamanho, o tema, esse cerceamento que é natural da profissão. Então, isso para mim é uma necessidade quase que diária, de buscar, tentar escrever algo... É um alimento até, né? Sim, acaba sendo o que me equilibra um pouco entre o factual e o imaginário. Olha que legal, o emocional, né? Sim, mas os poemas, eles são muito... No meu caso, existem poemas e poemas, acho que são muito menos resultado de emoções e muito mais resultado desse meu encantamento pelo som das palavras. Então, todo poema, para mim, ele nasce com algumas palavras que eu ouço, às vezes, num ponto de ônibus, ou eu ouço enquanto eu estou apurando uma reportagem, ou num bate-papo de elevador. Mas e eu assim, percebo me dá um que exemplo. Como que funciona isso, você criar um poema pelo som das palavras?
São palavras que elas têm ou uma aliteração, uma assonância, são palavras que unidas numa mesma frase, elas me provocam uma sensação, é muito complicado de explicar, mas uma sensação de prazer, uma sensação de que como fica bonito juntar essas palavras numa mesma frase. E é claro que aí é uma frase que fica me martelando. Você vai anotando, quer dizer, você escutou, você ouviu aquela frase, você vai anotando. Muitas vezes eu não anoto, ela fica me incomodando mesmo. Eu não consigo esquecer dessa frase e me perturba. Às vezes eu perco o sono e fico imaginando como transformar essa frase num texto. Você vai a partir da frase. Sim, e aí isso demora, varia caso a caso. Em alguns casos eu consigo me livrar dessa frase. Como assim? Em uma semana. Quando eu escrevo, já sai. Ela para de me incomodar. Em alguns casos leva muito mais tempo. E é claro que é um trabalho também que eu não me obrigo a ter uma rotina. Eu acho que tem que... É uma rotina... uma rotina que não tem rotina, é um desregramento, senão perderia a graça. E isso também nós estamos falando de todas as outras partes, inclusive do amor. Alguma frase romântica, alguma palavra romântica. Não necessariamente, nós estamos falando assim, de uma forma, para mim, diferente. Quer dizer, não necessariamente uma situação ou alguma coisa que você sentiu. São pequenos nichos de som, Sim, quer dizer, você claro ouve, a partir daquilo você cria. Sim, é claro que isso é o que dá aquela partida, né, na ideia, mas evidentemente que todas as vivências que temos ao longo da vida, elas contribuem para um repertório e para uma maneira de construir os textos. É por isso que quando eu digo que o meu primeiro livro era muito mais imaturo, é claro, eu tinha 14, 15 anos. Hoje, com 30, o dobro de vivência, a gente já apanhou mais na vida para ter histórias, para ter experiências que podem ser transformadas, não necessariamente de modo literal, mas essas experiências sempre enriquecem e ajudam a gente a construir um texto. E você gosta de ler os seus poemas? Não tenho esse hábito. Você interpreta seus poemas? Não sou. Não, a gente separou o poeta aqui. consegue... Todos têm nome, né? Retrato do Poeta Quando Hoje, enfim. Aí a gente separou aqui a receita, é isso? Sim, sim. Esse receita você pode até ler, eu prefiro que você leia, para falar para a gente, só para a gente terminar esse bloco. Esse receita mostra bem essa questão do som, que é o que me dá muito prazer na escrita poética. Receita. Extrair da dobra o nada, da obra o cada, do cadarço o ranço. Depois, perder tudo. Perder-se. Agulha na palha, cachorro louco, caminhão. Depois, prender tudo. Com um clipe especial tamanho GG. Prender. Caminhão, dobra, cadarço. Cada obra, nada ranço, louco palha, agulha cão. Prender-se. As chaves, muitas. Nossa, que difícil isso! Você vai realmente buscar palavras para poder montar realmente o seu poema. É um quebra-cabeças. É um quebra-cabeça de interpretação, um quebra-cabeça realmente que faz você refletir. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente continua conversando com o Edson Veiga. Poesia, poema, é tudo que a gente precisa para o nosso programa de hoje. Um instante só, até já. Estamos de volta hoje no Opinião Livre, recebendo o escritor Edson Veiga, o livro Titereiro Edson Veiga Poemas, entre outras coisas. Ele é jornalista, mas eu não acho que a gente fale isso, nas horas vagas é poeta. Quem é poeta é poeta. Você consegue, dentro da sua profissão também, ver poesia? A gente estava falando, né, daquela coisa quadrada, né, do factual. Na sua vida profissional, você consegue enxergar as coisas um pouquinho com mais realidade ou como um poeta? Não, eu vejo muita poesia no meu dia a dia. Eu tenho eu trabalho no Jornal Estado de São Paulo e, em Mas geral... não poesia. No Estado de São Paulo, você... Eu trabalho no caderno Metrópole, que é o que cobre a cidade de São Paulo, essencialmente. Mas nesses anos todos eu acabei... me especializando, digamos assim, em contar histórias da cidade, com uma certa liberdade aí desses temas. E aí já é uma crônica ou não? São reportagens que em geral saem no domingo, saem nas edições de fim de semana, onde eu tenho um espaço para contar algumas curiosidades de São Paulo, algumas histórias de personagens curiosos, personagens interessantes da cidade.
E claro que eu vejo poesia numa cidade como São Paulo, tão enorme, tão diversa e tão efervescente. É possível ver muita poesia e nos meus textos eu procuro também dar um pouco, deixar um saborzinho aí para o leitor que não fique apenas daquilo que ele está acostumado a ler com a informação crua e fria assim de todo dia. Mas evidentemente que há limitações ali de prazo, de espaço e da própria rotina do jornal e que por isso eu só consigo extravasar mesmo essa liberdade nas horas vagas, nos livros e na minha produção caseira, digamos Entre assim. tantas produções caseiras, como a gente está falando, né? Livro infantil, romance, os seus livros de poesia, o que exige mais do Edson? Difícil responder essa pergunta. O que foi mais difícil fazer? Porque todo mundo fala que é romance. Dentre eu os já livros, acho que é poesia. O que exige mais? O que exigiu mais de você? O romance foi o que eu levei mais tempo. Foram 7 anos entre a primeira versão e a publicação. Porque Como que chama? Mingutas. Mingutas. É um romance de literatura fantástica, né? Pensando ali no realismo fantástico, muito inspirado aí na produção de Cortázar e outros. Em que mingutas são seres imaginários que perpassam aí todo o livro, são criaturas que vivem dentro dos livros. Então também olha, tem uma... olha como é que você viaja, Edson. Acho mais coisa de poeta foi mesmo. Muito trabalhoso porque foram várias versões. A primeira versão e aí eu reescrevia praticamente ele todo várias vezes, mas no sentido se pensar num espaço temporal foram 7 anos, mas imagino que se pensar em horas trabalhadas no projeto, okay. O que mais exigiu tempo foi o livro do Teatro Municipal, porque era um livro-reportagem. Enquanto um livro de ficção a gente consegue fazer, de repente, nas madrugadas, porque é um diálogo comigo mesmo, não tenho que ter interlocutores. Um livro-reportagem, você sabe como jornalista, demanda um tempo de outros também, né? Eu tive que entrevistar mais de 50 pessoas, 100 pessoas, não me recordo agora o número exato. Foi um trabalho ali que exigia também, era muito próximo da minha atividade diária como jornalista. Sim, tem um compromisso com a verdade da notícia, sim, era né? Ir para a rua e apurar, entrevistar, checar informações. Mas trabalhoso, não é? É trabalhoso nesse sentido, imagino que de horas trabalhadas. Talvez seja menos desgastante do que um romance, porque um romance tem esse exercício de reescrita muito grande, né? O romance exige mais a sua criatividade. Sim. E a praticidade de você ter a notícia só te exige o tempo de montar, realmente, no caso desse livro, para você ter o produto final. No caso de um livro-reportagem, tem um trabalho de produção, digamos assim, também, porque eu tinha que agendar as entrevistas. Muitas vezes eu dependia da agenda dos entrevistados, dependia de pesquisas em arquivos, um material que não era, como eu disse, não era uma produção solitária, era um trabalho que exigia um diálogo e uma apuração. Agora, para você, o que mais te dá prazer no caso? Você também colocou para a criança, né? Tudo é um trabalho. A gente já viu aqui que você vai em várias vertentes. Quer dizer, para você é o poema? Eu não saberia dizer, depende muito do dia. Eu tenho muito prazer na escrita como um todo. E isso, acho que o prazer é muito semelhante. Escrever uma reportagem para o jornal, escrever um poema. São situações, são momentos diferentes do meu dia ou da minha semana, da minha vida. Mas eu não diria que é mais prazeroso escrever num formato ou no outro. Mas você acha, por exemplo, as pessoas que inclusive gostam... Eu tenho uma filha que ama, né, ela estuda letras, inclusive, ela adora os livros, as palavras, enfim. Você acha que qualquer pessoa pode escrever poema? Você acha que é um dom? A escrita é um dom? Como é que você encara realmente isso? Olha, a gente aprende com técnica. Se eu quiser escrever um livro de poesias, eu vou conseguir escrever um livro de poesias porque tem uma técnica para isso ou não? Eu sou um pouco cético com relação a chamar isso de dom ou de qualquer coisa que leva um pouco para um lado quase místico, isso. Quase como se existisse uma musa. Uma varinha mágica e você resolve. Eu encaro, apesar de produzir a minha literatura no tempo livre, como estamos dizendo, nas horas vagas, fora do horário comercial, eu encaro como um trabalho, mesmo sendo um trabalho prazeroso. Que bom que é um trabalho. Disciplina. Que bom que é um trabalho prazeroso. Tá.
E eu imagino que qualquer um consiga escrever. Demanda duas coisas que eu acho que são fundamentais. É muita leitura, quanto mais você lê, melhor você consegue escrever. Isso, é verdade. Para mim funciona, pelo menos. Lê muito, porque aí você vai tendo inspiração, você vai conhecendo referências de palavras. De palavras, de ideias, são referências que acabam aparecendo de um modo muito implícito, mas estão aí na sua produção, sempre vai ter essa marca. E a segunda dica, o segundo truque, eu acredito que é o exercício. Eu tinha um professor na faculdade de jornalismo que dizia que a sua primeira reportagem não vai ser boa, não vai ter um bom texto, mas a partir da milésima matéria publicada, você pode começar a conversar sobre estilo. Você pode falar, poxa, o meu estilo, eu sou mais assim e não dessa maneira. Não sei, nunca contei. Eu imagino que eu não tenha publicado 1000 reportagens na minha carreira. Mas significa que a gente precisa de treino, de experiência. Mas certamente eu já escrevi 1000 textos ao longo da minha vida. Porque desde criança, desde adolescente, eu gosto de escrever um pequeno conto, uma crônica, um poema ou uma reportagem. E esse exercício é um aprimoramento constante. É claro que o poema que eu escrevi para esse livro, eu julgo que seja melhor acabado do que os do meu primeiro livro. Sim, até porque o primeiro você tinha quantos anos? Tinha 15 anos. 15 anos. Você consegue fazer uma comparação de maturidade apenas? Sim. É aquela coisa do milésimo, é aquela coisa sim. do tempo. Mas a essência é a mesma? Eu já tinha essa fixação pelo som das palavras, isso era muito presente. Mas olhando alguns poemas do primeiro livro e deste, eu acho que a diferença é como se você imaginasse que esses sons das palavras, eles funcionavam como uma armação de arame que eu deveria encher com o conteúdo, com a essência do poema, com a vida, em ter um sentido. E no primeiro livro eu só enxergo a armadura, a armação de arame. Parece que estão ocos, assim. Tem um som bacana, mas não diz nada. E neste eu já acho que eu digo alguma coisa. Eu acho que essa armadura, essa armação, eu consegui encher com alguns sentidos. Então... E em relação àquilo que eu estava falando até fazendo uma comparação você com um artista, né, que tem uma tela na frente e começa a pintar, quer dizer, quando que você coloca o ponto final? Quando que você acha que está bom e que está pronto? Seja um poema, seja uma reportagem. A hora do ponto final, você conclui que aquele trabalho está bem feito ou está pronto? Tem uma frase do Mário Quintana que diz que um poema só está pronto por acidente de publicação. Como assim? E eu acho que isso vale para reportagem também, isso vale para toda a literatura. Só quando você publica. Agora que está aqui no livro, eu não posso mais mudar um poema Se você fosse refazer, talvez você... certamente. Eu acho que eu podia mudar um pouquinho aqui. No processo de seleção dos poemas que iam integrar o livro, a organização, essa releitura que eu tive que fazer, a coisa de 1 ano para dar essa cara do livro, eu mudei muita coisa. Eu cortei versos, eu reescrevi outros, mudei pontuação. No poema também o menos é mais, não? Vai cortando ou não? Sim. Você pode viajar o quanto quiser. Eu não gosto dessas frases que criam uma regra estanque, né? Em alguns poemas o menos é mais, mas em outros o mais pode ser mais também. E só por uma curiosidade, por exemplo, no Algum Velho Álbum você aborda mais o quê? São poemas que são quase narrativos. Por isso que Algum Velho Álbum, ele é imagina que você está olhando fotografias velhas de histórias que estão descritas, apesar de em linguagem poética, são como se fossem crônicas em linguagem poética. Ai, que lindo. São retratos de algo que já passou. E aí você, pro eu lírico, né? E aí você, no caso desse, se inspirou com realmente o antigo? Não é o antigo no sentido antigo do remoto, mas o antigo no sentido em que não ao contrário da primeira parte, que o mundo está ali acontecendo e o poeta tentando controlar esse mundo como um titereiro, a segunda parte é um mundo acontecido, mas pode ser o acontecido há alguns instantes ou acontecido na semana passada. Mas eles são poemas descritivos. Tá, e só para finalizar, os 20 poemas de amor. Você já tinha esses 20 poemas de amor? Sim. Ou você teve que
enxugar? Tem tantos poemas de amor Não, que tive que enxugar. eles aparecem ao longo da produção de uma maneira, como eu eu não disse, li ainda, estou louca são- para ler, vou ler todos aqui. não é algo, é uma rotina que não tem muita rotina. Então os poemas de amor também aparecem nessa fixação minha pelos sons em geral. E eu tive o trabalho de selecionar 20. Eu achei que 20 era um número legal, até para dar esse título, assim, eu gosto dessa coisa o título que tem 3 partes e o terceiro ele define, né? O primeiro é um artigo definido, que é o titereiro. O segundo é indefinido, porque é um velho álbum, algum velho álbum, super abstrato, assim, uma coisa de algum, pode ser esse, pode ser outro. E no final você crava um número, assim, 20 poemas de amor. Eu acho que dava um... Mas isso foi uma obsessão minha mesmo. Só para a gente terminar, então, escrever para você é? É uma necessidade. É algo que eu escrevo realmente porque eu preciso escrever. A preocupação primeira é com essa necessidade quase que biológica de estar sempre escrevendo. E dá um prazer, né? Sim, sim. Eu sei porque eu adoro escrever, então dá um prazer, é uma coisa inexplicável. Edson, muito obrigada pela sua presença aqui, parabéns, tá? Foi um prazer receber você aqui mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite e, bom, espero que gostem do livro. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Entrevistamos Edson Veiga, o livro Titereiro, com poemas para você curtir e acalmar um pouco a sua alma, né? Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!